Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos, né? No outro slide eu falei sobre os sistemas de prova, né, que são aplicados no Brasil, e hoje eu vou falar sobre a prova testemunhal. Bom, na prova testemunhal, em regra, ela é produzida em audiência de instrução, né? Com as testemunhas. O juiz lá, ele tem um rito a ser seguido, né? Primeiro, ele tem que ouvir a vítima, depois as testemunhas, peritos e etc. Mas falando necessariamente sobre a testemunha, vítima, certo? A vítima, ela não presta compromisso, certo? Ela é uma mera declarante, né? Além disso, a vítima tem o direito de depor sem estar na presença do réu, né? Nós sabemos que o réu ele tem um direito de presença, mas o direito da vítima de depor sem estar na presença desse réu, ele se sobrepõe ao direito de presença do réu, né? E aí, caso ela não se sinta à vontade para testemunhar na frente do cidadão, ele irá se retirar da sala de audiência, certo? Além disso, a vítima ela é obrigada a comparecer, né, no fórum, e caso ela não compareça, ela poderá ser conduzida coercitivamente. Mas isso só irá acontecer se o tipo da ação for ação incondicionada. Porque se a gente estiver diante de uma ação privada, se ela não comparecer, ela não vai ser conduzida coercitivamente. A ação será perepta e será extinta por perepção. Inclusive, o artigo 60 do Código de Processo Penal, ele elenca lá nos seus artigos as hipóteses de extinção da ação privada, e uma delas é por perepção, né, que nada mais é a ausência da vítima, né, do comparecimento ou realização de um ato que seja imprescindível. Então, no caso, se ela não comparece numa ação privada, uma ação que ela deu início, a ação será extinta por perepção. Já se a ação for privada, melhor, se a ação for pública, então aí ela tem que comparecer sim, e caso não compareça, ela poderá ser conduzida coercitivamente. Ainda sobre a vítima, ela poderá ser assistente de acusação. Existe um momento onde eu vou falar sobre o assistente de acusação, que é no tópico sujeitos processuais, mas aí vocês já gravem aí na mente de vocês que a vítima ela pode sim ser assistente de acusação. Em regra, o assistente de acusação ele vai trabalhar ali junto com a acusação, né? Ou seja, com o Ministério Público, auxiliando ali no que for possível, terá amplo acesso ao processo e poderá ser admitida, né, da judicialização do processo, ou seja, do oferecimento da denúncia até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nesse lastro aí de tempo, o assistente de acusação poderá ser admitido pelo juiz, certo? E a vítima ela tem esse direito de ser assistente de acusação. No processo penal, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Porém, existem duas exceções. Os loucos, em geral, não podem ser testemunhas, e os menores de 14 anos também não podem ser testemunha. Exceto esses dois, qualquer pessoa pode ser testemunha. Porém, dentre essas pessoas que podem ser testemunha, existem algumas que não prestará compromisso, que são a mãe, o pai, o irmão, o tio, entendeu? O CAD em geral, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não prestará compromisso, serão ouvidas como meras declarantes, mas sim podem ser testemunhas. Agora vamos falar sobre as características dessas testemunhas. Bom, a primeira característica é a retrospectividade. A testemunha, ela deve falar sobre fatos passados, pretéritos,
e não sobre fatos presentes ou futuros, né? Além disso, a testemunha, ela deve ser objetiva. E este é o segundo princípio, o princípio da objetividade. Significa dizer que a testemunha, ela deve falar o que sabe, né? Ou o que ficou sabendo. Ela não pode falar sobre... Ela não pode, na verdade, emitir juízo de valor. Ela não pode dizer eu penso, eu acho, eu acredito. Não, isso é juízo de valor. Ela tem que falar o que sabe e pronto, sem emitir nenhuma valoração. O terceiro princípio é o princípio da literalidade. Significa dizer que o juiz, sempre que possível, ele irá colocar o depoimento da testemunha nos exatos termos como foi dito, né? Independente do dialeto que ela use. Se ela tiver uma linguagem um pouco muito assim coloquial, onde ela não se expresse direito, né? O juiz aí pode tentar salvar alguma coisa, mas assim, se a expressão dela for razoável, né, a linguagem for razoável, o juiz ele tem que colocar nos exatos termos como foi dito, né, até para não causar nenhum tipo de nulidade aí no futuro. Além disso, nós temos as características da judicialidade. Significa dizer que a testemunha, uma vez arrolada, ela é uma testemunha do juízo e não da parte. Ou seja, se você pega uma pessoa para ser sua testemunha num processo criminal e chega lá, ela acaba lhe prejudicando, infelizmente isso aí será usado. Esse depoimento, ainda que prejudique a parte que arrolou a testemunha, ou seja, que indicou a testemunha, ela será usada sim, será usado esse depoimento sim, mesmo que prejudique a parte, entendeu? Porque uma vez arrolada, indicada ao juiz, a testemunha ela é do juízo e não da parte. Então não dá para a parte falar, eu só quero que pegue isso aqui do depoimento da minha testemunha. Se o outro desconsidere, não. O juiz ele vai como um todo. Ele não vai avaliar aquilo ali só em partes, não, que interessa a um e desinteressa ao outro. Não, ele vai avaliar o contexto como um todo. Até porque o juiz, ele sempre busca o quê? A verdade real. É isso que ele está atrás, o que realmente aconteceu, né, no dia do fato. Então é isso que ele busca. E ele vai colher isso aí, dentre outras provas, também com a prova testemunhal. E por fim, eu tenho que te dizer que existe um último princípio, né, para caracterizar essa testemunha, que é o princípio da oralidade. Significa dizer que a testemunha ela não vai poder fazer uma cartinha, escrever lá e entregar ao juiz. Aqui esse é o meu depoimento. Não. Aqui ela não se cria desse jeito. Ela tem que falar. A coisa é oral. Tem que chegar e dizer o que sabe, mas oralmente olhando para o juiz. Tem esse negócio de depoimento por escrito, não. Existe aí algumas pessoas, algumas autoridades, né, que podem prestar o seu depoimento por escrito. Mas, em regra, testemunha comum é oralmente. Tem que falar o que sabe de forma verbal. E quais seriam essas pessoas que podem prestar o seu compromisso por escrito? Melhor, o seu depoimento por escrito. São todos os presidentes que você pensar em sua vida. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, surdo-mudo também pode, e por aí vai. Essas autoridades, né, por exercer esses cargos, né, de chefia, de liderança, eles podem sim prestar o compromisso por escrito. Os demais é tudo oralmente. Além disso, eu tenho que falar para vocês que a prova testemunhal, ela não tem um valor a mais do que as outras provas, tá? A gente se apega muito a essa questão da prova testemunhal como se fosse a rainha das provas. Isso aqui não existe. A prova testemunhal, ela tem o mesmo valor que as demais provas.
certo? Agora vamos falar sobre a classificação da prova testemunhal. Bom, primeiro nós temos a testemunha numerária. O que entendemos por testemunha numerária? Significa dizer que essa testemunha ela deve ser arrolada no momento processual devido, ou seja, para a acusação, ele deve arrolar essa testemunha quando oferecer a sua denúncia e para a defesa na resposta à acusação, certo? E ao contrário disso é a testemunha não numerária, ou seja, extranumerária. É aquela testemunha do juízo, né, quando você oferece, indica essa testemunha, né, no momento processual posterior ao devido, né, um momento que não seria o correto indicar essa testemunha, mas você sente a necessidade, então você vai lá e indica. Ela é chamada no Código de Processo Civil como testemunha extranumerária. Além disso, nós temos a testemunha referida. Esse nome de referida é de refere ou foi mencionada, né? Refere-se, melhor dizendo. É aquela testemunha que a gente acaba descobrindo ela quando do depoimento de uma outra pessoa. Ou seja, estou aqui prestando meu depoimento e aí vou lá e cito determinada pessoa, certo? Essa pessoa é importante para o desenrolar do processo, né, da produção de provas. Então aí o juiz, eu quero ouvir essa cidadã aí que foi mencionada, que foi referida, por isso que se chama testemunha referida. Ainda temos aquelas testemunhas não computadas, significa dizer que elas nada sabem sobre o processo, então não são computadas, né? Temos também as testemunhas de beatificação, são aquelas que são chamadas no processo para falar bem do indivíduo, né? Você está com um processo aí, uma acusação, e aí você não tem, assim, pessoas que possam ir lá testemunhar, né, a seu favor. Então você pega aí uma pessoa que te conhece desde a sua infância, né, até a sua vida adulta, e ela vai lá falar bem de você, de como você é na sociedade, o cidadão que você é, a importância que você tem, né, para as pessoas, para a sua comunidade. Então é chamada de testemunha de beatificação. Aquela testemunha que vai falar bem, né, da sua conduta social. Ainda temos as testemunhas declarantes ou informantes, são aquelas que eu acabei de mencionar, né, que não prestam compromisso, né, o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, certo? Ainda temos as testemunhas de apresentação, são aquelas testemunhas que elas, por fim, elas não presenciaram o fato, tá? Mas foram chamadas, por exemplo, na delegacia, só para poder assinar o termo de depoimento do suspeito, entendeu? Ela não participou da cena, nada viu sobre a situação, mas estava lá na delegacia, pessoas que trabalham lá, por exemplo, né, estavam na delegacia, e aí o delegado vem, olha, assine aqui como testemunha para comprovar que o depoimento foi feito, que tudo foi feito conforme a lei. Seria mais ou menos isso, essa testemunha de apresentação, certo? Ainda temos, por último, as testemunhas instrumentárias. Essas testemunhas instrumentárias, elas se confundem muito com a testemunha de apresentação, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, a palavra instrumentárias, né, instrução, sei lá, leva a uma formalidade que as pessoas acham que tem a ver com essas testemunhas que são pegas na delegacia, mas nada tem a ver. A testemunha de instrução, instrumentárias, são as testemunhas que auxiliam, né, outras testemunhas que, por exemplo, não saibam ler ou escrever, os surdos e mudos, por exemplo. Então tem essa testemunha instrumentária ali para auxiliá-los, certo? E com isso acabamos a classificação das testemunhas.
Agora vamos entrar num novo tópico, que é o comparecimento obrigatório das testemunhas em audiência. Elas devem, pelo próprio nome, vocês já conseguem identificar aí o resultado, desse assunto, desse tópico. Elas devem obrigatoriamente comparecer ao juízo, e se não comparecerem, o que é que vai acontecer? Poderá ser conduzida coercitivamente. Sim, a testemunha tem que comparecer, sim, certo? A testemunha, ela não pode prestar um compromisso falso, melhor dizendo, um depoimento falso, porque poderá incorrer em falso testemunho e, cometendo esse crime, responderá a processo, certo? Porém, caso a testemunha venha falar algo que não deveria, incorrer aí no crime de falso testemunho, ela poderá se retratar até a sentença, a prolação da sentença, ou seja, até o juiz sentenciar o processo, ela pode se retratar. Caso contrário, cabe sim um crime aí de falso testemunho, certo? A testemunha, como eu disse para você no início dessa aula, ela é do juízo e não da parte, uma vez arrolada. Então, no caso, se ela vier a mudar de endereço, ela tem sim obrigação de informar ao juiz o seu novo endereço, Até o final do processo, ela tem que informar, o juiz tem que saber a localização desta pessoa, tá? Por fim, eu tenho que falar com vocês sobre as pessoas que são dispensadas de depor. Vocês já devem imaginar, São aquelas que tomaram conhecimento do fato em razão do cargo que exercem. Por exemplo, padre, em uma confissão, ficou sabendo determinada situação, ele não pode ir lá e prestar compromisso, eles são dispensados de depor. Além disso, advogado, deputados federais, deputados estaduais e por aí vai. Essas pessoas que tomam conhecimento em razão do cargo que exercem, elas são dispensadas de depor. Porém, caso elas sejam descompromissadas, ou seja, caso elas sejam autorizadas a depor, o réu chega lá e fala, olha, você pode depor, não tem problema não. Aí sim elas poderão prestar compromisso, e exercer aí essa função de testemunha, certo? Só nessa hipótese, quando elas forem descompromissadas, do compromisso, Então era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, Eu acho que aulas de 15 minutos no máximo é o essencial aí para vocês conseguirem memorizar todo o conteúdo que foi falado. Então eu vou dar uma pausa rápida aqui nesse vídeo e aí eu venho em seguida com um outro vídeo para mostrar para vocês um pouquinho sobre as características da prova pericial. Então eu espero vocês, um forte abraço e até já!